E quem me conhece sabe, quem me conhece-me como a Joana dos Chapéus, dos 6 Chapéus do Pensamento, e também me conhece como a Joana da Filosofia. Imaginem o que é que não foi quando eu disse à minha mãe que queria ser filósofa. Foi o horror, foi o drama, o horror, a tragédia e por aí fora. Mas efetivamente aquilo que eles vêm cá falar é precisamente a filosofia, que é a minha paixão e é aquilo que eu mais gosto de fazer, aquilo ao qual eu dedico mais tempo da minha vida, em várias áreas, com as crianças, com as pessoas nas empresas e nas organizações e com as pessoas no seu dia-a-dia. A ideia que eu sugiro para o nosso país, a ideia positiva que eu trago, é precisamente o consumo deste medicamento, que se chama um potenciador de pensamento crítico. O que é isto? O Críticos é um conjunto de vitaminas que reforça a sua capacidade de perguntar e opinar sobre qualquer matéria. Deve ser administrado 2 vezes ao dia e pode gerar, tem como contraindicações o poder gerar ataques de porquês. E porquê é que eu trago esta ideia aqui? Precisamente porque eu acho que as pessoas pensam pouco, dedicam muito pouco tempo a pensar e param muito pouco para pensar. E isso é fundamental nas pequenas coisas do nosso dia-a-dia. Por exemplo, as pessoas, ainda hoje me aconteceu de manhã, eu queria sair do metro e as pessoas não me deixavam sair porque queriam todas entrar. Portanto, elas não pararam nem sequer para pensar, nem para me deixar a mim sair, para elas poderem entrar. Realmente, o parar para pensar é algo que necessita de espaço e necessita de tempo e de um bocadinho de disponibilidade. O tal tempo, como está ali, para nós podermos, efetivamente, organizar a nossa vida nas mais pequenas coisas e também nas coisas maiores, digamos assim. Nós somos convocados muitas vezes a refletir sobre o país, somos convocados a dar a nossa opinião e muitas vezes não conseguimos passar para além de um like. E o like é uma coisa instantânea que se faz, assim como um café que se prepara em 2 ou 3 minutos e que é consumido de uma forma voraz. E nós nem sequer pensamos muito sobre isso, não nos dedicamos muito a pensar sobre isso. Hoje em dia já se promovem os cafés filosóficos, que são espaços onde as pessoas são precisamente convidadas a pensar e a refletir em conjunto, a dialogar sobre um assunto que pode ser das mais variadas índoles. Hoje em dia também se pratica uma coisa que se chama a filosofia para crianças, em que nós somos os agentes de uma revolução que pretende que as crianças, que não se ensinem às crianças o que pensar, mas como pensar, dar-lhes ferramentas para elas poderem pensar. E eu acredito que se esse trabalho da filosofia para crianças, realmente se o potenciador de pensamento crítico for ingerido desde muito cedo, o trabalho que eu faço depois na área filosófica, nas empresas e nas organizações, deixa de ser necessário, porque as pessoas já estão habituadas, já estão treinadas, se me permitem o termo, a pensar. Expressar a minha opinião realmente não é um ato de terrorismo, como diz ali naquela imagem. Tu existes, mas vives. São perguntas que às vezes as ruas nos fazem, as ruas também nos colocam esse tipo de perguntas, e essas sim às vezes fazem-nos precisamente parar para pensar. Eu não consigo, efetivamente, parar de o fazer. É algo que já está inato em mim, é realmente a minha paixão, aquilo que me motiva e é aquilo que eu tento contagiar as pessoas. É precisamente com esta necessidade de parar para pensar, que às vezes é fazer precisamente o contrário daquilo que todas as pessoas estão a fazer e ser um bocadinho a ovelha negra do grupo e aquela que toda a gente aponta para ir para este lado, mas eu acho que o mais interessante é ir para aquele. E mesmo que isso me leve um dia a falhar, não é, Sónia? Que me dê muito gozo e que me faça aprender. Foi muito interessante que eu fui acompanhando no Facebook aquilo que foi feito durante o dia e já se falou aqui muita coisa, já se falou no movimento do Believe, da nossa amiga Andresa, já se falou aqui da educação, já se falou da educação para a cidadania, das academias de cidadania, e eu acho que isso tudo tem a ver com momentos em que essas pessoas pararam para pensar e avaliar aquilo que estavam a fazer e reparem que aquilo pensar não é uma coisa lógica e desligada daquilo que nós somos e daquilo que nós gostamos e das nossas emoções, até porque estes medicamentos são gomas, que é uma coisa que eu adoro. Portanto, tem a ver com todo o nosso ser, envolve-nos da cabeça aos pés e passa precisamente pela interrogação, por não deixar de questionar. Aqui à entrada do pavilhão há vários momentos, quando nós vamos a subir o pavilhão, em que há várias palavras como o questionar, o saber, o laboratório, o fazer.
fazer às vezes com dúvidas, como diz o Almada Negreiros, ter a dúvida é saber exatamente aquilo que eu estou a dizer. As dúvidas são boas. E mesmo que alguma vez vos digam que as ideias não podem mudar o mundo, não acreditem, e eu acho que o facto de nós estarmos aqui hoje é também um bocadinho um sinal desse acreditar, desse parar para pensar e desse ser irrealista exigindo o possível. E eu acho que as pessoas às vezes dizem, isso da filosofia é muito complicado e estás a ser muito exigente. Se calhar estou, mas eu acredito que todos tenham capacidade para corresponder a esta exigência, porque o mundo realmente são bolas de sabão e são momentos muito, muito ternos e muito frágeis, podem ser muito frágeis, e nós temos que os aproveitar ao máximo e sem deixarmos de estarmos presentes a nós mesmos. E essa presença, essa tomada de consciência faz-se também através do pensamento, não só, mas também, e através, mais uma vez, do potenciador de pensamento crítico. Muito obrigada e uma boa tarde.